Olá, seja bem-vindo a este treinamento. Meu nome é Vitor Miranda. Nesta aula nós vamos falar sobre um sistema muito robusto que a LJ Sistemas tem em seu portfólio. É o sistema de hotéis. Bem, claro que é um sistema muito completo e o nosso objetivo não é esmiuçar cada detalhe que existe nesse sistema, até porque nós gastaríamos horas para fazer isso, porque é um sistema realmente muito completo. Hoje nós vamos falar sobre as principais funções e ferramentas que este sistema possui. É claro que se você tiver alguma necessidade específica, no seu caso aí na sua empresa, se nós não tivermos alguma solução já desenvolvida, a nossa equipe de programadores com certeza vai dar conta desses detalhes aí, ok? Então, te convido a participar dessa aula, vamos comigo para a tela do computador, onde nós vamos conhecer um pouco mais deste grande sistema que a LJ Sistemas desenvolveu para você. Vamos lá? Ok, vamos lá então. Essa é a tela inicial, é uma tela de login, onde nós vamos acessar o sistema. Então aqui nessa tela eu vou digitar as credenciais de acesso, você vai digitar o seu usuário e senha e clicar em selecionar para poder abrir o sistema. Nessa tela inicial, aqui na parte superior você tem os menus do sistema. É importante falar que existem configurações onde você consegue ocultar ou não esses menus de acordo com as permissões de um usuário. Vamos tratar agora primeiro do menu cadastro, que é um menu onde tem todos os cadastros aí do sistema. Vamos entrar aqui no cadastro de cidade para você entender o funcionamento das telas. Bem, eu cliquei em cadastro de cidades, só que antes no sistema sempre aparece uma tela de consulta. Então se eu cliquei para cadastrar uma cidade, antes eu tenho a possibilidade de consultar as cidades que já estão cadastradas. Então se eu quero confirmar se determinada cidade já tem cadastro ou não, eu posso vir aqui no campo ordenar por e selecionar o método de pesquisa. Então aqui eu posso pesquisar a cidade pelo código ou pelo nome. Claro que em outras telas eu vou ter outras opções aqui no campo ordenar por, de acordo com os dados cadastrais. Vamos pesquisar a cidade aqui pelo nome. Então eu vou pesquisar a cidade com o nome de Montes Claros. Ok? Localizei aqui a cidade de Montes Claros. Na parte inferior da tela, eu tenho aqui alguns botões com funções do sistema. Esses botões, em todas as telas, na maioria das telas, nós vamos ter esses botões. Quais seriam eles? O último registro seria para eu abrir o último cadastro realizado, neste caso aqui a última cidade cadastrada. O botão cadastrar, para eu cadastrar uma nova cidade. O confirmar, que faria aqui o papel do Enter. Então, se eu clicar aqui em Montes Claros e apertar Enter, abre o cadastro de Montes Claros. Ou, se eu vir aqui em confirmar, também vai fazer a mesma coisa, vai abrir o cadastro. Ou fechar, que seria para fechar essa tela. Esses botões, geralmente eles têm funções aqui de atalho. Então, eu tenho aqui o F2, então ele faz o mesmo papel de eu clicar aqui. Assim como os demais botões, esses botões de atalho aqui do seu teclado vão facilitar o uso do sistema, ok? Então vamos lá, como é que seria para eu cadastrar uma nova cidade? Eu vou clicar aqui em cadastrar. Essa é a tela de cadastro. Na parte superior aqui aparecem as funções que estão habilitadas neste momento. Que seriam aqui no caso salvar ou cancelar, ok? Então salvar, ele salva os dados que eu preenchi aqui na tela de cadastro. E o cancelar, ele desfaz a operação, ok? Então, se eu desejo abortar a operação, cancelar a operação, não quero mais cadastrar a cidade, eu vou em cancelar. Essas funções aqui, elas se habilitam de acordo com o momento da tela. A gente vai ver logo à frente, ok? Então, vamos lá, vamos cadastrar a cidade de São Paulo. Como é que eu faço para cadastrar? Eu posso vir aqui digitar o nome da cidade, o nome da UF, o CEP. Posso vir aqui digitar todos os campos, que seria a opção mais difícil, entre aspas. E tem a opção mais simples, que seria o quê? Eu acessar o banco de dados do IBGE. Então, se eu quero consultar um cadastro de cidades, eu posso vir aqui no F10. Então, sempre que for um campo de consulta, geralmente aqui no rodapé, ele vai dar uma dica. Está me falando aqui, pressiona F10 para eu poder consultar o cadastro de cidades, a tabela de cidades. Então, vou pressionar o F10 e aqui aparece para mim todas as cidades do IBGE. Então, eu pesquiso aqui em cima a cidade que eu desejo.
Vou pesquisar aqui São Paulo, sempre sem caractere especial, sem acentuação, tudo bem? Então, digitei o nome e vou apertar Enter. Então, aqui apareceu todas as cidades com o nome de São Paulo. A que eu quero é essa primeira aqui. Então, vou clicar nela e pressionar Enter. Aí aqui, pessoal, ele já traz para mim todas as informações, obviamente com exceção do CEP, mas trouxe para mim aqui todas as informações da cidade, né? O nome, a UF, o CEP eu poderia vir aqui preencher, o CEP geral da cidade. E o código da cidade, o código da UF são muito úteis, porque se você não preencher esses campos, você vai ter problema na hora de emitir uma nota fiscal, porque esses campos são imprescindíveis na hora de você fazer a emissão de uma nota fiscal, ok? E essa caixinha aqui, onde você pode marcar, é para você desabilitar uma cidade. Não é o caso aqui, mas se porventura você não quer mais utilizar essa cidade, você pode entrar no cadastro, modificar e marcar aqui para inativar. Mas não é o caso, tá bom? Então vamos lá, preenchemos as informações. Eu vou vir aqui em salvar. Prontinho, o cadastro já está feito. O código que o sistema atribuiu para essa cidade é o código 2. Certo? Então, após salvar, as opções aqui da parte superior, elas se modificaram. Então agora eu posso modificar esse cadastro, né, seja para acrescentar alguma informação ou alterar algo que não ficou correto. Eu posso apagar essa cidade, desde que ela não esteja vinculada a outros registros. Posso voltar para a tela anterior ou posso cadastrar uma nova cidade. Ok? Vamos voltar para a tela anterior. Eu acho que daí já deu para entender o funcionamento dessas telas. Vamos agora partir para um outro cadastro muito importante também, que é o cadastro de fornecedores. Então nós vamos no menu Cadastro, Fornecedores, Cadastro de Fornecedores. Novamente, essa é a tela inicial, onde eu poderia consultar aqui os fornecedores já cadastrados anteriormente. No campo Ordenar Por, só confirmando. Aqui eu consigo selecionar o método de pesquisa. Então eu posso pesquisar um fornecedor pelo código, pelo nome, ou razão social, pelo nome fantasia, pelo CNPJ. E se houvessem outras opções, bastaria eu clicar aqui na setinha para baixo, onde eu ia consultar todas as opções de pesquisa, certo? Bem, o nosso objetivo aqui não é pesquisar, vamos cadastrar um novo fornecedor. Então, eu posso vir aqui em cadastrar ou o atalho F3. Essa é a tela de cadastro de fornecedores. Quais são os campos principais que você tem que estar atento aí ao preencher? Então, você vai informar o tipo de fornecedor, se é pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com o que você marcar. Alguns campos do cadastro aí vão mudar. Tá? Então, selecionou o tipo de fornecedor, vamos agora preencher os dados desse fornecedor. O CNPJ é um campo muito importante, tem que ser sempre preenchido. O campo inscrição estadual também. Né? Se você tem algum contato, alguém que você fala nessa empresa, algum responsável por essa empresa, você pode colocar aqui no campo contato. Em seguida, nós vamos aí para o campo razão social, também deve ser preenchida. Né? O nome fantasia. Lembrando, pessoal, que esses campos aqui eles mudam, tá? Se você altera aqui de pessoa física para pessoa jurídica. Aqui no nome fantasia, você pode usar para informar o nome fantasia da empresa, ou até mesmo alguma sigla ou algum apelido dessa empresa que facilite a localização na pesquisa. Tá? Então, esse campo aqui é um campo bem flexível, não vai ser usado assim para lançamentos fiscais ou algo do tipo, não. Em seguida, nós vamos ter aí o endereço. Então, nós temos aqui o endereço, o bairro, a cidade. Se vocês observarem aqui, esse campo de cidade é um campo de pesquisa. Tá? O que é esse campo de pesquisa? Assim como nós vimos lá atrás, tem alguns campos que eles são pré-cadastrados. Então, esse campo aqui, onde tem um campo pequeno, branco, acompanhado desse campo amarelo, aqui eu não poderia, não deveria digitar o nome da cidade. Aqui eu tenho que formar o código da cidade. Então, se eu vier aqui digitar o número 2, por exemplo, que eu sei que é São Paulo, já aparece aqui para mim. São Paulo, tá? Mas o que acontece quando eu não sei o código da cidade? Eu vou vir aqui digitar o nome? Não. O sistema nem me permite digitar aqui o nome da cidade. Eu não consigo digitar caracteres alfanuméricos. Aqui eu tenho que pesquisar a cidade. Então, sempre que for um campo de consulta, geralmente vai ter esse layout, campo
branco acompanhado de um campo amarelo, geralmente, tá? E embaixo, no rodapé, o sistema vai te dar uma dica. Então, pressione o F10 nos campos de consulta para poder consultar o cadastro prévio. Então, aqui, após pressionar o F10, você pode digitar o nome da cidade que você deseja. Então, digita o nome, apertou Enter, apareceu aqui. Você pode clicar sobre ele, pressionar mais um Enter, daí ele já traz o código para você. Ok? Bem, esses são os campos principais. Aqui você poderia ainda preencher o CEP, ou no máximo o telefone de contato. Tá? Os outros campos eles são opcionais. Os principais campos onde são imprescindíveis aí de você preencher são estes aí. Então, após preencher todas as informações, você vai clicar aqui em salvar para poder salvar este cadastro de fornecedores. Ok? Vamos agora para a próxima tela, que também é uma tela muito importante. Está aqui no menu Cadastros, que é o cadastro de clientes/hóspedes. Então vamos aqui, cadastros, clientes/hóspedes, cadastro de clientes/hóspedes. Bem, então aqui nessa tela serão cadastrados todos os clientes, todos os hóspedes, que serão utilizados do lançamento de hospedagem que nós veremos adiante. Ok? Então aqui segue o mesmo padrão, a opção de consulta, mas o que nós desejamos mesmo é fazer o cadastro de um cliente ou hóspede, né? Então nós vamos clicar aqui no botão cadastrar ou F3. Clique em cadastrar, abriu para a gente aí a tela de cadastro de clientes ou hóspedes. Tá? Então nessa tela aqui tem várias informações que são importantes para o correto funcionamento aí das funções do sistema, tá? Em especial da tela de abertura de hospedagem. Então aqui nós temos que preencher de maneira especial aí o tipo de cliente, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Lembrando novamente que de acordo com a opção que você selecionar, as opções do cadastro irão mudar. Tá? Então, se você seleciona pessoa jurídica, vai aparecer o CNPJ, a inscrição e assim por diante. Se você seleciona pessoa física, daí já muda para CPF, identidade, os campos mudam. Então, muita atenção para essa opção aqui, ok? Após selecionar o tipo de cliente, vamos lá ao preenchimento. O CNPJ ou CPF, inscrição estadual ou RG. Aqui no código, pessoal, eu não consigo informar nenhum código, porque todos os campos em amarelo do sistema são campos onde o sistema exibe informações. Então aqui você não consegue incluir informações. Após salvo o registro, o próprio sistema já vai gerar um código sequencial e automático. Próximo campo aqui, razão social ou nome do cliente. Em seguida, o nome fantasia ou apelido. Tá? Se você não preencher, quando você preenche aqui o nome do cliente e pressiona Enter, automaticamente ele preenche o apelido. Então não é um campo obrigatório. Se você não preencher, ele vai ficar com o nome ali, tá bom? Vamos aqui agora para os campos de endereço, onde nós temos aí o endereço residencial e comercial. Então aqui você preenche o nome, né, da rua, do logradouro, preenche o bairro, a cidade, lembrando que a cidade é um campo de consulta, tá? Então aqui no rodapé ele dá a dica como é que você consulta, seria o F10, e você pode vir aqui e digitar o nome da cidade, pressiona Enter, ele já traz aqui o código da cidade. Pressionando Enter mais uma vez, ele já preenche os demais dados da cidade. O campo CEP, eu vou vir aqui e vou preencher o CEP desse cliente, tá? Lembrando que é uma simulação, viu, pessoal? Os dados que você informa aqui no endereço residencial, ele automaticamente replica aqui no endereço comercial, logo abaixo. Mas você tem a opção também de poder alterar. Em seguida, nós temos aí os campos de contatos, os telefones. Então, é seguido do DDD e o telefone. Lembrando que aqui você pode digitar até 9 dígitos. Campo para fax, campo para celular, também até com 9 dígitos. E em seguida, nós vamos ter aí o e-mail. O e-mail é um campo muito importante porque ele é utilizado para a emissão da nota fiscal eletrônica e para outros documentos fiscais.
Então, quando você informa aí o e-mail, o sistema tem ferramenta para já transmitir, para já enviar essa nota fiscal para o e-mail do seu cliente de maneira automática. Então, por isso o e-mail é um campo realmente muito importante, tá bom? Então, preencheu todas essas informações, nós vamos clicar lá no botão salvar. É necessário preencher mais alguma coisa? O sistema tem outras opções, mas não é obrigatório. São campos complementares aí, de acordo com o seu nível de cadastro. Você pode vir a preencher, mas não é obrigatório. Vamos clicar em salvar para salvar esse cadastro aqui. Cadastro salvo. Agora o sistema me dá a opção aqui de modificar esse cadastro, apagar, voltar ou fazer um novo cadastro. Vamos voltar para a tela anterior aqui. Próxima tela que nós vamos ver é a tela de cadastro de produtos. Então nós vamos em cadastro, produtos, cadastro de produto. Bem, essa é a tela de consulta de produtos. Ela funciona da mesma maneira das outras consultas, onde você pode selecionar aqui o campo de consulta e consultar os produtos previamente cadastrados. Então, se você não quer consultar, se você quer cadastrar um novo produto, pode vir aqui em cadastrar ou F3. E o sistema abre essa tela de cadastro de produtos. O cadastro de produtos é um dos principais cadastros do sistema, porque vários outros lançamentos dependem de um cadastro de produtos bem feito, como a emissão de nota fiscal eletrônica, de cupom fiscal e muitas outras telas que utilizam esse cadastro. Então é necessária atenção no preenchimento do cadastro de produtos para que o mesmo seja feito da maneira correta. Os principais campos para se cadastrar um produto são a descrição, aqui nós temos a descrição abreviada, que pode ser usada para um produto que tem um nome muito grande, então posso colocar uma abreviação. Em seguida nós temos a referência, então aqui no campo referência você pode informar o código de barras desse produto, então basta ali digitar os números que estão no código de barras do produto, ou até mesmo você pode pressionar o leitor, né, sobre o produto para poder fazer o preenchimento deste campo. Em seguida, nós temos alguns campos de consulta, que são grupo, subgrupo, marca. Então, nestes campos, não é possível digitar caracteres alfanuméricos. Eu tenho que digitar o código do grupo. Para que serve esse grupo? Para agrupar os produtos similares. Então, eu posso vir aqui no campo grupo, pressionar a tecla de pesquisa, né, que está aqui no rodapé, é o F10. Nós já aprendemos que os campos de pesquisa seguem mais ou menos esse layout, de um campo branco acompanhado de um campo amarelo, onde só é possível pesquisar através do F10. Então, pesquiso o F10, vou pressionar o Enter aqui para ver os grupos já cadastrados. Então, aqui já tem dois, bebidas e comidas. Então, eu posso agrupar, posso criar outros grupos, inclusive, tá? Se esses grupos aqui não me atenderam, eu posso vir aqui em novo e fazer o cadastro de um novo grupo, tá ok? Em seguida, nós temos o subgrupo. Então, aqui eu poderia cadastrar novos agrupamentos dentro de bebidas. Então, o grupo dele é bebidas, né? Água mineral. Mas aqui eu posso selecionar de maneira mais específica, né, do que se trata essa bebida. Então, eu posso classificar. Aqui está como alcoólicas, não alcoólicas. Então, eu poderia vir aqui e selecionar não alcoólicas. Tá? E marca, também com F10, aqui eu posso verificar as marcas que estão cadastradas, pressionando Enter aqui, tá? Ou digitando o nome da marca. Ou, se eu quero cadastrar uma nova marca, eu posso vir aqui e digitar o nome dessa marca, tá? Então, vamos digitar uma marca aqui e vou salvar. E voltar, tá? Então, se eu consultar aqui, eu vou achar a marca que eu cadastrei, o código 2, ok? Então, tá aí. Próximo campo que nós vamos preencher é o campo unidade. Então, aqui no campo unidade, pessoal, você pode informar o tipo de unidade desse produto. Se é a sigla, né, da unidade, se é unidade, se é quilo, se é metro, e assim por diante, se é pacote. Então, você pode preencher isso aqui que o sistema também utiliza em todos os outros lançamentos do sistema. Ok? Vamos agora para a tela de informações fiscais, que estão ali em cima, tá? Esse botão que tem aqui dentro do cadastro, vamos clicar nele. E aqui nós temos algumas informações contábeis desse produto. Os campos que nós temos que ter bastante atenção são
o NCM. Então, esse código do NCM é um código de 8 dígitos que vai identificar o seu produto. É imprescindível o preenchimento do NCM, tá? Você é obrigado a informar o NCM. Caso contrário, a emissão dos documentos fiscais vão falhar, você não vai conseguir emitir nota fiscal. Então, o NCM é muito importante. Se o cadastro presente aqui se tratar de um cadastro de um serviço, então aqui no campo código do serviço NFSE, eu vou preencher também o código do serviço, tá? Esse campo é importante para emissão de notas fiscais de serviço. Em seguida, nós temos aí o campo tributação, onde você vai informar a tributação desse produto. Então, você pressiona o F10 para consultar as tributações pré-cadastradas e você vai selecionar a tributação, se o produto é tributado em 12, em 18, em 7, se é substituição tributária, se é serviço. Então, você seleciona a tributação, tá? E vai clicar no botão salvar para salvar as informações preenchidas aqui no cadastro deste produto. Ok, pessoal, agora nós vamos falar de um outro cadastro de produtos, mas é um cadastro de produtos de consumo. Então aqui nós temos um outro cadastro separado para esses produtos de consumo. E o que são esses produtos de consumo? Os produtos de consumo são produtos que não serão utilizados para finalidade de venda. Então, todos os produtos que você usa na sua operação aí, sejam de produtos de limpeza ou material de escritório, tudo que você usa, mas que usa no seu operacional e não tem como objetivo a venda direta ao consumidor, então nós vamos cadastrar como produtos de consumo. Para que essa divisão? Para que justamente esses produtos que você usa aí no seu operacional não apareçam na hora de efetuar uma venda para o seu cliente e para que fique tudo muito mais organizado. Tá? Então nós vamos clicar aqui e lembrando que a primeira tela sempre se trata de uma tela de consulta, onde nós podemos consultar os produtos que já estão cadastrados. Tá? Se você quer cadastrar um novo produto de consumo, clique aqui no botão cadastrar ou o atalho F3. Essa é a tela de cadastro de produtos de consumo. Os campos principais que você deve ter atenção aí no cadastro de produtos de consumo são descrição, então aqui você digita o nome do produto. Aqui o grupo do produto, então nós aprendemos que nós podemos subdividir ou classificar os produtos. Então eu posso vir aqui e pesquisar um grupo. Se o grupo que está aqui não te atende, você pode vir em novo e cadastrar um novo grupo. Então eu vou chamar aqui de material de escritório, por exemplo. Esse papel que eu estou cadastrando. Vamos salvar o grupo, código 3. Vamos voltar, já apareceu ali o 3, vou apertar Enter. Vamos agora para o subgrupo. Existe uma subcategoria dentro de material de escritório? Se houver, eu posso clicar em novo ali e cadastrar esse subgrupo. Então, dentro de material de escritório, esse papel eu poderia classificar como? Se tiver uma outra classificação, uma outra maneira de classificar esse produto, você pode vir aqui e preencher. No caso, como se trata de um treinamento, eu vou cadastrar um subgrupo genérico, com o nome de diversos mesmo aí, tá? Então, depois disso, nós vamos para a marca. Então, você pressiona F10 e você vai selecionar a marca. Se a marca não está pré-cadastrada, você tem o botão novo, onde você consegue aqui fazer o cadastro dessa marca. Então, eu vou cadastrar uma marca aqui, tá? E vou salvar. Prontinho, marca preenchida. E, por fim, a tributação. Também é um campo de consulta. Vocês podem observar que no rodapé aparece a dica do F10. Então, aqui no campo tributação, você pode pressionar o F10 para pesquisar. Ou se você já souber o código, vamos dizer que é o código 1. Você pode vir aqui digitar o código 1 e apertar Enter, que já preenche aí para você também. Tá? Depois disso, nós vamos clicar em salvar. Lembrando aqui que o campo código, que está amarelinho, eu não consigo inserir informações. Então, quando eu salvar, o próprio sistema já preenche aqui para mim com o código sequencial. Como esse é o primeiro cadastro de produto de consumo, ele já gerou o código 1. Os próximos ele vai incrementando. Ok? Então vamos lá para a próxima tela. A próxima tela que nós vamos ver agora, pessoal, o próximo cadastro é o cadastro de apartamento. Mais especificamente, o cadastro de tipos de apartamento. Então aqui eu tenho o menu cadastro, apartamento, tipo de apartamento. Então vou clicar aqui. Esse cadastro é bem importante porque aqui nós vamos informar as classificações
né, dos nossos apartamentos, das nossas locações, nossas hospedagens. Então aqui eu posso ter várias, tá? Deixa eu consultar aqui para você ver. Então eu tenho aqui algumas já pré-cadastradas, casal, duplo e standard. E por que é importante o cadastro do tipo de apartamento? Porque aqui você vai informar o valor que vai estar atrelado àquela hospedagem, àquele apartamento. Então, standard, o valor aqui por dia de semana, tá? Você pode informar um valor para cada dia. E tem aqui o valor do standard. Então, para outra hospedagem, vamos dizer que o casal, né? Então, o casal eu tenho aqui os valores dessa hospedagem. E se eu quiser cadastrar um outro tipo de apartamento, né? Eu posso vir aqui em novo, informar aqui a descrição, né? A sigla desse apartamento, o nome desse tipo de apartamento. Se tiver alguma característica também posso preencher. E em seguida informar aqui os valores, o valor da diária, né, que vai ser cobrado na hospedagem. Inclusive tem a opção de você informar aí valores diferentes para cada dia da semana. O que você informa aqui no primeiro campo, quando você aperta Enter, ele automaticamente já preenche nos demais. Você pode vir alterando. Um campo importante aqui seria esse campo aqui, ó, essa caixinha, mostrar tipo na tela de atendimento. Então, essa opção já vem marcada. E para que ela serve? Nós temos uma tela onde é feita as hospedagens, onde são abertas as hospedagens. E quando você marca isso aqui, o nome do tipo de apartamento já vai aparecer lá na tela, facilitando a visualização. Ou se no contrário, você não deseja que apareça, você vai vir aqui e vai desmarcar simplesmente. Tá? Depois disso, nós vamos clicar em salvar. Como se trata aqui de um treinamento, já existem alguns tipos cadastrados. Eu não vou salvar, mas vocês viram aí como é que é feito o cadastro do tipo de apartamento. E a importância desse cadastro é justamente classificar os apartamentos que serão cadastrados e, em segundo lugar, gerar os valores das diárias para estes apartamentos que vão estar atrelados aí a cada tipo, ok? Vamos agora ao cadastro do apartamento em si, que é um caminho bem parecido, menu cadastros, apartamento, cadastro de apartamento. Ok? Então essa é a tela de consulta de apartamentos. Como sempre, aqui eu posso pesquisar os apartamentos já cadastrados, antes de cadastrar um novo, tá? E aqui no campo ordenar por, eu tenho outras maneiras de fazer essa pesquisa, ok? Vamos supor que eu deseje alterar algum desses apartamentos. Eu posso clicar nele, apertar Enter, e aqui eu tenho a opção modificar, tá bom? Mas como o nosso objetivo é cadastrar, nós vamos clicar aqui no botão cadastrar. Antes de mais nada, é importante ressaltar que esse cadastro é utilizado para cadastrar não só quartos, né, apartamentos, mas como também outros tipos de hospedagens, outros tipos de locação aí da empresa. Então, como auditórios, salas de reunião ou qualquer outro tipo de locação que a empresa tenha disponível no seu prédio, tá? Então, aqui você vai cadastrar todos os quartos ou todas as salas ou todos os auditórios disponíveis para locação. Quais são os campos mais importantes dessa tela? O campo descrição, aqui eu posso cadastrar um nome breve para esse apartamento. Pode ser um número, pode ser texto também. Tá? Então vamos lá, apartamento 4. Mas eu poderia dar outro nome, como apartamento casal, ou apartamento tulipas, ou apartamento 101. Você pode, é um campo livre onde você vai usar para informar a descrição que melhor descreve aquela locação. O tipo de apartamento. Então, aqui no tipo de apartamento, nós vamos pressionar o F10. Né? Vocês se lembram que anteriormente aqui a gente aprendeu como cadastrar esses tipos, não foi mesmo? Então, aqui eu posso vincular este apartamento a um tipo de apartamento, né, que vai ser importante não só para classificar, mas também para gerar o valor de hospedagem para o apartamento aqui em questão. O ramal, se houver, então você pode vir aqui e informar o ramal. E por fim, nós temos aqui mostrar no mapa de ocupação, né, que lá na tela de atendimento, que nós veremos a seguir, vai mostrar todos os apartamentos e o status de cada um, se está disponível, se está em limpeza, se está ocupado, tudo mais. Então, preencheu essas informações, nós vamos vir aqui agora no botão salvar para salvar este apartamento, salvar este cadastro. Ok? Salvou.
O código gerado pelo sistema, né, que é um código sequencial e gerado automaticamente, foi o código 4. Coincidentemente, a mesma descrição que eu coloquei, mas não passa aqui de uma coincidência, tá? Ok, apartamento cadastrado, tipo de apartamento cadastrado, o nosso hóspede está cadastrado, vimos aí vários cadastros, né? Agora vamos partir para a parte de atendimento em si. Como é que eu abro uma hospedagem para esse hóspede? Né? Como é que eu faço aqui no sistema? Então, para isso, nós temos aqui o menu de atendimento. Antes de ver propriamente aí como fazer o lançamento da hospedagem, vamos aprender aqui como fazer a abertura e fechamento de caixa, que é um processo indispensável a ser feito em cada abertura de turno, né? Uma abertura de caixa ali, feita pelo operador. Então aqui nós vamos utilizar essa opção para abrir e fechar o expediente, para um melhor controle de caixa. Então nós vamos clicar aqui na abertura e fechamento de caixa. Apareceu aqui a última abertura feita. Vamos clicar em novo para poder fazer uma nova abertura. Aqui ele já preencheu ali com a data atual. Eu vou informar o saldo inicial desse caixa, com qual valor que está começando esse caixa. Então posso informar aqui. O usuário que está utilizando a abertura. Tá? Então isso aqui são as informações utilizadas lá no login. Então você preenche aqui o usuário e senha do operador que está efetuando a abertura. E por fim aqui o tipo de turno. Então eu posso pressionar o F10, tá? Aqui no rodapé ele me dá a dica. Pressiono o F10, seleciono o tipo de turno. Aqui não tem nenhum cadastrado, mas eu vou cadastrar para vocês verem como é que é. Muito simples. Clique em novo. Então eu posso cadastrar aqui um turno chamado manhã. Outro turno chamado tarde. Salvar. Outro turno chamado noite. Pessoal, uma dica muito importante. Não só aqui para o cadastro de turnos, mas para qualquer outro cadastro do sistema. Evite usar caracteres especiais ou também utilizar cedilha ao efetuar os cadastros. Por dois motivos. O primeiro dos motivos é você criar uma padronização. Né? Então, quando você informa o cedilha, pode acontecer de você acabar esquecendo de pôr cedilha ou de pôr um acento, e na hora de pesquisar um hóspede que seja, um produto que seja, você tem a dificuldade de localizar o cadastro por não saber se foi feito com acentuação ou sem acentuação. O segundo motivo é que hoje em dia é padrão não se utilizar acentuações para os tipos de caracteres na hora de fazer importação de dados de um sistema para o outro, de você fazer algum tipo de manipulação de dados no seu sistema. Se você tiver muitos cadastros com caracteres especiais, você vai ter dificuldades em fazer certos tipos de integração. Então, na prática, evite usar acentos e caracteres especiais nos seus cadastros. Beleza? Já cadastramos aqui o turno. Vamos informar aqui o turno, então, o turno da manhã. Vou salvar e pronto. Eu já fiz a abertura aqui do meu caixa, super rápido, super simples. E eu tenho aqui a opção de imprimir um comprovante do saldo inicial. Então, se eu clicar aqui em sim, o sistema já me aparece um comprovante, que eu poderia, inclusive, imprimir isso aqui para poder arquivar, né, armazenar isso como um documento. Beleza, após fazer a abertura do caixa, vamos aprender agora como fazer o fechamento. Onde que eu vou? É na mesma opção. Então aqui eu posso fazer tanto a abertura quanto o fechamento do caixa. Vou localizar o turno que foi aberto, né? Já apareceu para mim aqui, inclusive, o último turno. Vou simplesmente vir aqui, fechar turno. Esse botão aqui. O F4 também é o atalho para ele, faz a mesma função. Deseja fazer o fechamento de turno? Então, se eu clicar em sim, aqui eu já consigo fazer o fechamento deste turno, tá bom? Beleza? Após fazer o fechamento do turno, eu tenho a opção aqui também de imprimir o fechamento, onde eu vou ter aqui o resumo de todas as hospedagens abertas, né, de todas as informações que eu dei entrada ali ao longo do meu turno, tá? Todos os produtos, todos os serviços que foram registrados durante aquele turno. Inclusive tem outras opções, outros modelos aqui de relatórios. Se nenhum desses modelos te atender, nós podemos ainda criar um modelo personalizado para o seu relatório de abertura ou fechamento de turno. Ok? Vamos lá então agora aprender sobre a tela de atendimento.
Essa é uma tela muito importante, onde nela nós podemos fazer a abertura de apartamento para hospedagem. Então nós vamos aqui no menu atendimento, atendimento novamente. Essa é a tela de atendimento do nosso sistema. Aqui nós fazemos as operações de abertura de hospedagem, fechamento de hospedagem, venda e muito mais. Tá? Aqui nós temos duas visualizações para essa tela. Nós temos aqui um filtro por tipo de hospedagem, né? Então, standard vai aparecer todos os quartos disponíveis ou não para esse tipo de acomodação. Duplo, mesma coisa. Casal, mesma coisa. Ou eu tenho essa opção mostrar suítes de todos os tipos, que ele vai listar para mim todas as suítes que eu tenho cadastradas, né, todos os quartos, todas as locações disponíveis, e elas vão estar classificadas em cores, que significam os status destas ocupações. Então nós temos aqui 3 cores aí na tela, mas podem existir muitas outras. Aqui na parte de baixo nós temos algumas legendas, então todas as que estão verde estão livres, as que estão marrons estão em limpeza, as que estão vermelhas, ocupadas, né, cinza está bloqueado, ou seja, indisponível, né, e nós temos outros status aí para essas acomodações. Tá? Então as cores aqui já facilitam a visualização de quais ocupações estão disponíveis ou não. Se porventura em algum aqui dos quartos aparecer essa exclamação pequena, quer dizer que o cadastro desse cliente, que é o cliente diversos aqui, né, um cliente genérico, ele está incompleto. Então, se aparecer essa exclamação, quer dizer que o cadastro do cliente está incompleto. Ok? Então, vamos agora aprender como é que eu faço a abertura de um apartamento para hospedagem. Então, eu vou clicar sobre o apartamento, posso clicar aqui no primeiro, né, o 1 que está livre. Aí já me pergunta se eu desejo fazer a abertura dessa suíte. Então, eu clico em sim. Primeira opção aqui que eu vou preencher é a data de previsão de saída. Então, vou vir aqui, informar a data de previsão de saída, a hora de previsão de saída. Vou informar o tipo de hóspede, se é diarista, mensalista. Vou informar o cliente, então eu tenho que ter cadastrado lá o meu hóspede previamente. Se eu souber o código, eu digito, se não F10, para eu pesquisá-lo. Em seguida, nós vamos informar as informações do veículo no qual o cliente chegou na empresa. Então, vou informar a placa do veículo. Vou informar agora o nome do veículo. A cor do veículo. Em seguida, vamos informar aqui o tipo de apartamento. Né? Ali já está me dando a informação que é standard, então vou vir aqui e vou confirmar o standard. Aqui também eu posso pesquisar se eu não souber o código, tá? Com o F10. Se o cliente ele veio com acompanhante ou não, eu posso vir aqui e informar se tem acompanhante ou não. E aqui na frente a quantidade de acompanhantes. E aqui no campo observação, se houver alguma observação pertinente sobre a hospedagem, eu posso fazer o registro aqui logo à frente. Aqui o campo valor da diária, ele vai ser informado de acordo com o tipo de apartamento selecionado. Mas o sistema me permite também alterar este valor da diária. Então, se por algum motivo eu precisar fazer a alteração, basta vir aqui apagar, informar o novo valor para a diária. Nós temos aqui o campo agência, que você pode cadastrar as agências, em especial para gerar o comissionamento, tá? Dessas suas empresas ou agências parceiras. E o campo empresa para faturar. Para que serve esse campo? Esse campo você vai informar a empresa do cliente, se necessário, para poder fazer a emissão de nota fiscal e geral financeiro em nome da empresa que aquele cliente, o seu hóspede, representa. Então, se for este o caso, você precisar fazer a emissão e o faturamento, né, geral financeiro em nome da empresa, do hóspede, né, que o hóspede representa, basta vir aqui e informar a empresa. Se você precisar consultar, novamente, o F10, você vai cadastrar a empresa lá como um cliente, né, pessoa jurídica, tudo mais assim como a gente já aprendeu. Depois de preencher esses campos, nós vamos vir aqui no botão confirmar, ou F3. Então, clicando aqui, ele vai salvar os dados. Está me informando que eu não informei a empresa para faturar. Se eu quiser continuar assim mesmo, clico em sim.
Ok, a abertura já foi realizada, ele está me questionando se eu desejo imprimir a ficha de entrada do meu hóspede. Então, se eu clicar aqui em sim, né, ele vai imprimir. E também está perguntando se eu desejo imprimir a ficha cadastral do meu cliente, para ele preencher, para o preenchimento manual. Né? Então, essa aqui é a ficha cadastral, onde está aparecendo os campos para o cliente preencher e depois eu transcrever para o sistema, né, para poder completar algum cadastro, algo assim, junto com o termo de responsabilidade. E ok, a abertura da hospedagem já foi realizada. Vocês podem verificar aqui que estava, né, esse quarto estava com a legenda verde, né, ele estava em verde porque estava disponível e agora já está vermelho. Então o imóvel, né, o quarto, ele está ocupado. Posicionando o mouse aqui sobre o apartamento, ele vai exibir algumas outras informações, né, além do nome do cliente, número do quarto. Ele vai exibir lá a data de abertura, que é a data de entrada do hóspede, a previsão de saída, o veículo que o hóspede está, o valor da diária. Ou seja, ele mostra informações complementares sobre aquela hospedagem. Bem, e como é que eu faço agora para poder fazer o fechamento dessa hospedagem? Eu posso vir tanto aqui na opção fechamento de conta, o F9, como eu posso simplesmente clicar aqui sobre a hospedagem. Então, se eu clicar, o sistema vai me perguntar se eu desejo fazer o fechamento dessa conta. Então, se eu clicar no botão sim aqui, ele vai me encaminhar para a tela de fechamento de conta. Tá? Aqui nessa tela, o que eu tenho que fazer? Basicamente, informar o usuário e senha. Então, aqui eu informo o usuário e senha. Vou clicar no botão confirmar. É o usuário de quem está fazendo, tá, pessoal? Então, aqui informa o usuário de quem está fazendo o fechamento. Esse é o meu usuário aqui de operador do sistema. É você informar o seu. Aqui aparece o nome dos hóspedes que estão saindo, tá, da hospedagem. Ok? E essa é a tela de fechamento e recebimento. Nessa tela, deve-se ficar bem atento com a opção número de diárias. Então aqui nós temos esse campo aqui, ó, número de diárias. Por que eu tenho que estar atento a esse campo? Porque com base nesse número de diárias que o sistema vai gerar o valor a pagar. Tá? Então ele vai multiplicar esse número de diárias aí pelo valor da diária para gerar o valor total. Aqui existe a opção, algumas marcações aqui que podem ser úteis aí para você. Tem a opção não cobrar pela primeira diária ou não cobrar pela última diária. Então, se você marcar isso aqui, ele vai deduzir aí do número de diárias. Então, você pode marcar aí e clicar no campo calcular, que aí o sistema vai atualizar o cálculo aí de acordo com as marcações. Além disso, nós temos alguns campos para desconto. Então, se for o caso, você pode vir aqui informar ou um desconto geral ou um desconto por dia da semana, tá? Então você pode vir aqui informar o desconto, que ele vai ser atualizado lá do valor total a pagar. Vou fazer um teste aqui para vocês verem. Então, informei o desconto, mandei calcular, ele atualizou o valor ali para mim, tá bom? Vou apagar aqui o desconto. Ok, depois de confirmada aí a questão do número de diárias e valor das diárias, vamos agora clicar em salvar e o sistema vai nos encaminhar para a tela de recebimento. Tá? Então eu vou clicar aqui em salvar, confirmo o fechamento. Vamos clicar agora em recebimento. Nessa tela nós faremos de fato o recebimento do cliente. Aqui na parte esquerda nós temos várias modalidades de recebimento, como dinheiro, cheque, cheque a prazo, cheque à vista, cartão de crédito, cartão de débito, fatura, né, quando é para gerar contas a receber para esse meu cliente. Então aqui nós vamos informar os valores de acordo com o tipo de pagamento, tá? É possível informar mais de um? Sim. Então aqui eu posso informar, o cliente me pagou R$50 no dinheiro e pagou R$50 no cartão de débito, por exemplo. Então esses campos aqui são livres e você pode informar mais de um. Então informou os campos aqui de pagamento, tá? Se for cheque, aqui tem a opção de você digitar os dados do cheque, inclusive. Informou os campos, nós vamos vir aqui em salvar. Então eu cliquei em salvar, vou clicar em sim. Aqui o sistema está gerando o financeiro, né, para o cartão. Então aqui eu vou verificar que está tudo certinho, o cartão de débito, né? Se não tiver eu posso mudar aqui. E posso preencher aqui o número de autorização que está no comprovante lá do cartão. Depois só confirmar. Eu posso imprimir o fechamento, né, o comprovante do fechamento. Então aqui ele me mostra todo
o extrato da hospedagem do cliente, né, quando ele se hospedou, quando ele fez o fechamento da hospedagem, né, a abertura e fechamento. Mostra todo o consumo de produtos, serviços, lavanderia. A gente vai aprender como é que lança isso aí, tá? Se tiver cortesias e o valor total que ele pagou, além do financeiro, né? Como é que foi pago, que foi uma parte em dinheiro e outra no cartão de débito. Então, aqui ele mostra todo um extrato da hospedagem do cliente durante o prazo que ele teve aí na ocupação. Vamos clicar aqui agora em fechar. Esse relatório que nós vimos agora há pouco também é possível você fazer a impressão ou salvá-lo para enviar por e-mail, tá? Dá para salvar em PDF também. Ok, então vamos voltar aqui para a tela de atendimento. O que aconteceu com a nossa hospedagem? A nossa hospedagem automaticamente agora mudou o status. Ela saiu de vermelha, que estava ocupada, e foi para esse marronzinho aqui, né, que significa limpeza. Então agora o apartamento será higienizado. E depois que esse apartamento for higienizado, nós temos a opção de mudar o status dele de limpeza para livre novamente. Então, após a higienização, a limpeza do apartamento, como é que eu faço para deixá-lo como disponível novamente? Então, aqui embaixo eu tenho a opção retirar de limpeza, ou F11. Então, eu clico aqui em retirar de limpeza, ele aparece para mim os apartamentos que estão no status de limpeza no momento. No caso, é o apartamento 1 e o 4. Tá? Então eu vou selecionar quais eu vou retirar de limpeza para disponível. Como é que eu informo para o sistema? Eu basicamente pressiono espaço. Então venho aqui, pressiono espaço, né? Aqui embaixo ele me dá algumas opções, né? Espaço marca de 1 a 1, F2 marca todos, F3 desmarca todos. Vou marcar só o primeiro mesmo. Pressionei espaço, informo o funcionário que fez aqui a limpeza. Se tiver alguma observação, posso inserir. Se não, clico aqui em confirmar. Ok, o sistema vai retornar para a tela de atendimento com o status de livre. Então o apartamento, né, o quarto já está disponível para um lançamento de uma nova hospedagem. Já aprendemos como fazer abertura e fechamento de hospedagem e agora vamos aprender algumas outras coisas. Uma delas é como fazer a mudança de apartamento. Como é que eu tiro o hóspede aqui de uma hospedagem, de um quarto, e coloco em um outro quarto, tá? Aqui nós vamos simular aqui a troca de hospedagem do quarto 2 para o quarto 3. Então, é bem simples, eu vou aqui em opções, em seguida nós vamos em mudanças na hospedagem, mudança de apartamento. Então eu vou informar da onde esse hóspede está saindo, do quarto 2, e lista para mim as opções disponíveis. Então eu vou colocar ele aqui no apartamento 03. Então eu informei a origem e o destino, tá? E agora em seguida eu vou informar o usuário que está fazendo essa operação e a senha. Então você informa o seu usuário e sua senha e clica em confirmar. Lembrando que se o apartamento onde você está fazendo a troca aí for de um valor superior, esse valor vai ser atualizado aí na cobrança no fechamento, tá bom? Então depois disso você simplesmente clica aqui em confirmar. Ok? Então tá aí o quarto 2, ele tá com status agora de limpeza, onde nós faríamos aquele mesmo processo de retirada da limpeza, tá? Que vocês já aprenderam como fazer. Certo, seguindo com o nosso treinamento, a próxima coisa que nós aprenderemos a fazer aqui na tela de atendimento é o lançamento de reservas. O lançamento de reservas também fica aqui em opções. Então eu venho em opções, depois disso, reservas. Então aqui nesta tela nós faremos o lançamento da reserva de um apartamento para um hóspede. E ao fazer a reserva, esse apartamento vai ficar com status amarelinho. Aí eu vou poder identificá-lo, identificar que esse apartamento está reservado. Tá? Quais são os campos principais aqui ao fazer o lançamento da reserva? Primeiro, obviamente, o apartamento. Vamos clicar aqui em novo, tá? Fazer a nova reserva. O apartamento. Então aqui aparecem os apartamentos disponíveis. Eu vou selecionar o apartamento 01. O check-in, que seria a data prevista de entrada, né, de check-in do hóspede. Então eu vou vir aqui e vou informar o horário previsto.
informando aqui se é AM ou PM, tá? Depois disso, eu vou vir aqui, ó, tem um campo reserva confirmada. Se porventura eu conseguir confirmar a reserva com o meu hóspede, eu posso vir aqui e marcar, tá? A data prevista de checkout também é outro campo importante a ser informado, a data de saída desse hóspede. Então, posso vir aqui e informar a data de saída, a reserva confirmada que eu já mencionei. Vamos informar aqui o cliente. Então, aqui, se eu já tenho esse cliente cadastrado previamente, já aprendemos como cadastrar, eu posso pressionar o F10 e consultar o cadastro de clientes. Mas eu posso também vir aqui e fazer, informar, né, apenas informar o nome desse meu cliente. E quando ele fizer o check-in, eu faço o cadastro antes de fazer a abertura do quarto para ele. Tá? Então, posso vir aqui e informar o nome, todos os dados dele, ou vir aqui, usar o F10 e selecionar a partir de um cadastro. Ok? Depois disso, nós vamos informar o tipo de acomodação. Então, aqui no tipo de acomodação, eu posso usar também o F10 para consultar lá os tipos de acomodações disponíveis. Também já aprendemos como cadastrar. Depois disso, nós vamos informar aqui a cor predominante do veículo, se houver. Como a reserva, provavelmente não vai ter essa informação, mas se houvesse, você poderia informar. Agora vamos aqui informar a quantidade de pessoas, né, previstas, a quantidade, se tem ou não acompanhantes. E depois disso nós vamos clicar ali em salvar, aqui na parte superior. Bem, vamos agora aprender como fazer o lançamento de consumo de hóspedes. Aqui mesmo, na tela de atendimento, nós temos aqui algumas opções de saída para consumo. São elas recepção, frigobar ou restaurante. Todas elas são utilizadas para o lançamento de consumo. O que diferencia uma de outra é o setor onde o produto está saindo. Tá? Então, você pode informar aqui, fazer a baixa do consumo em qualquer uma das 3 opções. Tá? E fazer o lançamento na opção correta é muito importante, pois diversos relatórios vão considerar essas informações aí. O lançamento é igual, as telas são iguais, tá? Então só muda aqui o local da onde está sendo feito o consumo daquele produto. Vamos aqui fazer o lançamento na recepção para exemplificar, tá? Então nós vamos clicar aqui em recepção ou F3. Nessa tela você vai informar o apartamento. Então você vem aqui e informa o apartamento onde está sendo o consumo, né? Apartamento 3, aqui onde está ocupado. Ok? Em seguida, nós vamos clicar no botão confirmar. Apareceu aqui o hóspede, né, que tá hospedado nesse apartamento. Vou confirmar. Ok? E é essa tela onde eu insiro os itens que aquele hóspede consumiu ou está consumindo naquele departamento. Ok? Então, aqui nós vamos informar o código do produto. Então, se eu souber o código, digito. Posso também usar aqui o leitor de código de barras ou F10 para consultar o produto que está previamente cadastrado. Então, vim aqui, informei o produto, posso informar a quantidade, ele traz automaticamente o valor do item que está lá no cadastro do produto, gera o valor total e basta eu clicar aqui em salvar. Tá ok, pessoal? Então, incluí o item aqui, ele apareceu na grid aqui abaixo, e eu poderia, neste momento, incluir outros produtos, se houvesse outros produtos de consumo naquele momento. Então, posso vir aqui fazer a inclusão, ok? Ou abrir outros lançamentos de consumo para qualquer hospedagem a qualquer momento. Então, vamos finalizar aqui este lançamento. Aprendemos, então, como fazer o lançamento de produtos, né, de consumo, para o hóspede, e agora nós vamos aprender um outro lançamento muito importante, que é o lançamento de serviços e equipamentos. Está presente aqui na tela de atendimento, na parte inferior, tem aqui, ó, serviços e equipamentos, ou atalho F5. Vou selecionar se é um serviço ou um equipamento, eu confirmo aqui o usuário, né, que está fazendo o lançamento, o hóspede, e nessa tela é possível informar o uso de algum serviço ou de algum equipamento disponível por parte do hotel.
como por exemplo lavagem de roupa, ou passagem de roupas, ou aluguel de equipamentos, tá? Como ferro de passar, aspirador de pó e muitos outros. Tá? Então, quando o hóspede usa algum serviço que o hotel disponibiliza, né, ou loca algum equipamento, você pode fazer o lançamento aqui. Né? Então, você vai informar o serviço, que tem que estar previamente cadastrado. Se não houver nenhum, você pode vir aqui e cadastrar. Tá? Vamos cadastrar aqui um serviço chamado ferro de passar. O valor, vamos colocar de R$ 50, não sei. Vou salvar, vou voltar para a tela anterior. Prontinho. Então aqui ele está me perguntando a quantidade de diárias que esse serviço foi utilizado e está me gerando o valor total. Então se eu mudar a quantidade de diárias, ele também vai multiplicar lá pelo valor total, tá? Depois disso, basta clicar aqui em salvar. Então cliquei em salvar, o lançamento de serviço já foi realizado para aquela hospedagem. Ok, então nós aprendemos aqui na tela do atendimento a como fazer os principais procedimentos, né, de abertura e fechamento de hospedagem, lançamento de produtos de consumo, de serviços, a troca de acomodação do hóspede e algumas outras coisas. Agora nós vamos partir para um outro menu, que é o menu Estoque, onde nós aprenderemos como fazer um lançamento de nota fiscal de revenda. Essa nota fiscal de revenda é o lançamento dos produtos que você compra para revender para o seu hóspede, tá? Então, as notas fiscais são lançadas aqui nesse menu, lançamento de compra. A primeira tela, por padrão, a tela de consulta. Então, aqui você pode consultar, selecionando o campo ordenar por o tipo de lançamento que você quer consultar, o tipo de parâmetro, né? Se é por código ou se é por número de documento, que seria o número da nota fiscal. Ou você simplesmente pode pressionar um Enter aqui, que ele exibe todas as notas já lançadas. Para eu lançar uma nova nota fiscal de entrada, eu vou clicar no botão cadastrar ou pressionar o atalho F3. Nesse momento aparece aqui para a gente a tela de lançamento de nota fiscal de entrada. Por padrão, essa tela é dividida em duas partes. Nós temos aqui então o cabeçalho da nota fiscal, que é composta por essas informações aqui da parte superior, tá? Que são as datas, o número da nota, fornecedor, transportadora. E nós temos a parte inferior, onde se encontram os itens da nota fiscal de compra. Que seriam o quê? Os produtos, correto? Que estão nessa nota fiscal. É importante salientar que existem duas maneiras de efetuar a entrada da nota fiscal de compra. O lançamento manual e o lançamento por importação de XML. O procedimento que nós veremos aqui nessa primeira parte do treinamento será para o lançamento manual da nota fiscal de entrada. Tá? Existe o recurso para o lançamento de importação de XML, que é o arquivo digital da nota, e nós veremos a seguir também como fazer. Ok, então prosseguindo, nessa tela de nota fiscal de entrada, né, de revenda, quais são os campos mais importantes que devem ser preenchidos? O primeiro campo é a data de emissão. Esse campo aqui está na nota fiscal, na parte superior direita do DANF, correto? Então lá tem a data de emissão, a data de compra e a data de digitação é a data que você está lançando essa nota no sistema. Por padrão, o sistema automaticamente preenche com a data atual, tá? Mas você tem a possibilidade de alterar todas essas datas. Em seguida, nós vamos para o campo modelo, onde nós vamos preencher o modelo do documento eletrônico. Sempre 55 para documento eletrônico. Então, no próprio cabeçalho da DANF, tem o campo modelo aí 55. Está me informando que para esse modelo é obrigatório informar a chave de acesso. Por enquanto, nós não vamos informar, vamos chegar lá, já já. Em seguida, nós temos aí a série, que também pode ser encontrado no cabeçalho da nota fiscal eletrônica. Okay? Essa série pode variar, ela não é fixa. Então, ela vai variar de acordo com cada fornecedor e com a sequência numérica que esse fornecedor se encontra. Subsérie, se a nota possuir, você também pode informar. Campo documento número é o campo do número da nota fiscal. Então aqui é recomendável você padronizar ou digitar
somente os números sem o zero, ou digitar sempre a mesma quantidade de dígitos. Tá? Eu prefiro digitar o número da nota sem os zeros, facilita na procura. Em seguida, nós temos aí o campo pagamento, se é à vista ou a prazo. Então, aqui, de acordo com o que eu marcar, vai influenciar na hora de gerar o financeiro dessa compra, o contas a pagar. E em seguida, nós temos o frete, que tem a opção CIF e FOB. CIF é quando é pago pelo emitente, ou seja, quem te vendeu pagou pelo frete. FOB, quando é o frete pago pelo destinatário, ou seja, quem paga é quem está adquirindo a mercadoria. Nós temos aí o tipo de nota, aqui se trata realmente de uma nota de entrada, mas tem a possibilidade de fazer notas de devoluções, não é o foco aqui desse momento do treinamento. Vamos prosseguir. Em seguida nós temos aqui o fornecedor. Então aqui o fornecedor, eu posso pressionar a tecla F10, que é uma tecla de consulta, nós podemos ver ali no rodapé. Pressiono F10 e aqui eu posso consultar os meus fornecedores. Então aqui você vai selecionar o fornecedor desejado. Ou, se o fornecedor não tiver cadastro, clique no botão novo na parte superior e faça o cadastro desse fornecedor. Ok, selecionei aqui o fornecedor. O próximo campo é a transportadora, ok, que é a empresa responsável, o fornecedor responsável pelo transporte da mercadoria. Eu vou pressionar também a tecla F10 e selecionar a transportadora. Em seguida, nós temos o campo CFOP, que é o Código Fiscal de Operação. Na prática, é um código que identifica qual operação está acontecendo através daquela nota fiscal. Se é uma operação de venda, se é um lançamento de uma compra, se é uma devolução. Então, para cada tipo de operação fiscal, existe um código apropriado. Esse CFOP em questão deve ser, como nós estamos lançando uma compra, deve ser um CFOP que informe a compra de mercadoria. Caso na nota fiscal tiverem itens de CFOPs diferentes, no cabeçalho da nota fiscal, que é o que estamos preenchendo, deve ter o CFOP que estiver em maior evidência entre os itens. Nessa simulação, vou usar o código 1102. Em seguida, nós temos aqui o campo parcelas. Quando tipo de pagamento à vista, não é necessário informar a quantidade de parcelas. Caso seja a prazo, é necessário marcar essa caixinha e informar a quantidade de parcelas. Então aqui eu informo o número de parcelas. E no campo logo à frente, eu preciso informar o prazo, ou seja, a quantidade de dias para essa parcela ou para essas parcelas. Vamos simular que fosse uma parcela com 30 dias. No campo parcelas eu digito 1, no campo condição / forma de pagamento, digito 30, que é a quantidade, que é o prazo para essa parcela, ok? Prazo do parcelamento. Na hipótese de ser duas parcelas, quando é mais de uma parcela, eu preciso separar a forma de pagamento com o sinal barra. Ou seja, aqui neste exemplo seria duas parcelas, 30/60. Vamos supor que seja três parcelas. Então aqui eu posso usar 30, 60 e 90 e assim por diante. Quando houver entrada, a entrada será simbolizada pelo zero. Então eu posso digitar aqui 0, que significa a entrada, 30, 60 e 90, ou seja, 4 parcelas, ok? Quando houver entrada, o 0 simboliza a parcela de entrada e as demais todas separadas com barra. Se não houver entrada, aqui eu simplesmente vou vir aqui e informar separado por barra os prazos para cada parcela. Por último, e não menos importante, temos aqui a chave NFE terceiro, que é a chave de acesso da nota fiscal que você está lançando. Então, lá no cabeçalho tem a chave de acesso, é um número de 44 dígitos, você pode digitar aqui, ou ainda ler o código de barras com um leitor de código de barras que ele faz o preenchimento aí também para você, ok? Então, você vai preencher essa chave de acesso e em seguida clicar em salvar. Depois de preencher a chave de acesso, aqui nós vamos informar os itens que estão na nota fiscal de compra. Então nós chegamos aqui na segunda parte do lançamento, já preenchemos o cabeçalho e agora nós vamos para os itens da nota fiscal de entrada. Então aí no DANF vão ter todos os itens e nós vamos lançar conforme o que está na nota fiscal.
O primeiro campo que nós vamos preencher aí será o código do produto. Então nós vamos pressionar a tecla F10 e pesquisar o produto no qual nós vamos lançar, tá? Não necessariamente, ou para dizer, o seu código interno não vai ser igual ao código que está aí na nota fiscal, no DANF, tá? O seu código interno é gerado a partir do sistema, é um código sequencial, então você não pode digitar nesse campo código aí o mesmo código que está na nota fiscal que você está lançando. Tem que pressionar F10 e pesquisar qual produto é equivalente a este item da nota que você comprou, tá? Então vamos supor que fosse a água mineral. Em seguida nós temos aqui os campos de tributação, que é o CST e o CFOP. O CST, o sistema já busca lá do cadastro do produto. Já o CFOP, ele está trazendo do cabeçalho da compra. Não sei se você se lembra, mas nós informamos lá no cabeçalho o CFOP que está em maior evidência dentre os itens da compra. Se o CFOP para este item for diferente, eu posso alterar aqui para cada produto o CFOP correto, tá? Lembrando que neste campo você não deve digitar o mesmo CFOP que está na nota fiscal. Por quê? Como nós vimos, o CFOP identifica a operação que está acontecendo através daquele lançamento. O CFOP que está na nota fiscal é um CFOP de venda. Declara que está sendo feita uma venda do seu fornecedor para você. Este lançamento deve ser feito com um CFOP de compra, que é um CFOP que declara a compra da mercadoria. Por isso, deve-se ter muita atenção neste lançamento. Se você tem alguma dificuldade em fazer essa conversão de um CFOP de venda para um CFOP de compra, você pode contatar a sua contabilidade, ou ainda nós temos alguns vídeos no nosso canal do YouTube que dão algumas dicas complementares de como fazer esse procedimento. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube da LJ Sistemas. Em seguida, nós temos aqui o campo quantidade, então informa a quantidade que está na nota. Em seguida, o preço unitário, então o preço de compra do produto. Ele já traz aí o último preço de compra, se for diferente, você já pode mudar. Aqui o desconto, nós temos desconto em percentual ou desconto em valor. Você pode usar em qualquer um dos dois. Quando você informa o percentual, ele calcula o valor. Ou quando você informa o valor, ele calcula o percentual, ok? Em seguida, nós temos alguns campos, como o IPI. Você vai lançar somente se estiver presente na nota fiscal, na frente do item. De acordo com o regime da sua empresa, você pode ou não efetuar o aproveitamento do ICMS para calcular o seu imposto. Então, de acordo com o seu regime, essa informação você pode obter junto à contabilidade, você vai precisar informar aqui nas compras o percentual do ICMS do item aí da nota fiscal. Então você informa aqui o percentual, claro, obviamente se tiver na nota fiscal aí também. É a base de ICMS e ele vai calcular o valor do ICMS. Não são todas as empresas que efetuam esse aproveitamento do ICMS, tá, para o cálculo dos seus impostos. Somente se for o seu caso, estes são os campos onde você vai informar o percentual, né, a alíquota de ICMS e a base de cálculo. Algumas notas fiscais vêm também com a redução de ICMS, em especial quando há diferença de ICMS de um estado, do estado de origem para o estado de destino. Bem, e assim finalizamos o lançamento do produto, tá? Aqui nós temos duas maneiras de salvar o item. Nós temos o ícone da mãozinha, que é esse símbolo aqui, tá? Esse botão. E nós temos o botão salvar. Qual que é a diferença, tá, de uma opção para outra? Se você clicar aqui em salvar, ele salva esse item, inclui o item aqui na lista, tá? E se você quiser incluir um novo produto, você deverá acionar o botão novo. E quando você clica na mãozinha, o que ele faz? Ele salva e já clica em novo, para você lançar um próximo item. Ou seja, se existem outros produtos a serem lançados, eu te aconselho a clicar nesse botão aqui da mãozinha, tá? Porque daí ele já salva e já habilita para você incluir um novo, não precisa você clicar aqui. Se for o último item da compra, aí você pode clicar simplesmente aqui em salvar, tá bom? Então nós vamos aqui salvar, vamos supor que essa nota só tem um produto. Ok,
Na parte superior nós podemos notar que habilitaram-se outras opções para a gente. Então, como nós salvamos o item, agora eu posso modificar esse item. Suponhamos que algo ficou errado nesse produto. Posso vir aqui em modificar e mudar, por exemplo, a quantidade. A quantidade ficou errada, posso vir aqui ajustar e em seguida salvar novamente. Ou ainda, apagar o produto. Pode ser que o produto ficou errado, então posso vir aqui e clicar em apagar, que eu apago esse item. Eu posso incluir novamente. E dei o botão novo, que eu posso clicar para inserir mais itens, outros produtos nessa mesma nota fiscal de entrada. Se a nota estiver finalizada, nós vamos clicar no botão voltar. Vai questionar se a nota foi finalizada, eu vou clicar em sim. E nesse momento vai aparecer essa tela de confirmação dos totais da nota. Essa tela eu vou confirmar algumas informações e eu tenho opção também para lançar alguns valores que estão na parte central aí da nota, na coluna cálculo de imposto. Tá? Então nós podemos aqui ajustar os valores de base de cálculo de ICMS, os valores de base de cálculo de ICMS e substituição. Todas essas informações estão aí na nota. Você vai transcrevê-las para cá, ok? Nós temos aí o campo de desconto, que também está presente na nota fiscal. Tem o campo outras despesas, que também está presente aí na nota fiscal. Temos o campo valor do frete, que você pode lançar aqui também. Ou seja, todas as informações, os valores que estiverem presentes aí na seção de cálculo de imposto da nota fiscal, você vai transcrevê-las para cá, para que o total da nota fiscal venha bater, ok? Esse total que está em azul aqui deve conferir com o total da nota fiscal dos produtos. Dos produtos não, o total geral da nota fiscal. Ok? Aqui nós temos o total dos produtos e esse valor aqui no campo azul deve bater com o total geral da nota. Se estiver tudo certinho, nós vamos aqui em confirmar. Essa tela é uma tela onde nós podemos atualizar os preços de custo e de venda das mercadorias. Eu posso selecionar, se deseja atualizar, compra ou venda, ou nenhum dos dois. Marcando essas caixinhas aqui, o sistema vai atualizar os preços de acordo com essa compra, tá? Se você simplesmente salvar aqui, ele vai reprocessar os valores de acordo com a margem que está presente no cadastro do produto. Como assim, Vitor? Bem, se eu comprei o produto por 90 centavos da outra vez, tá? E agora comprei por 98 centavos, ele vai estar reajustando o preço de venda de acordo com a oscilação do preço de compra, tá? Mas você pode determinar os valores aqui de venda manualmente também. Puxando essa barrinha aqui para o lado, nós temos aqui o campo preço de venda, onde você pode vir aqui e alterar para o valor que você bem desejar. Tá? Não o valor de venda é R$3. Então eu posso vir aqui e informar aqui R$3, ok? Então aqui você pode atualizar manualmente os preços de venda de cada produto. Ou se você não quiser que altere os preços de venda, quer que eles permaneçam inalterados, independente se o seu preço de compra variou ou não, você pode desmarcar essa opção, atualizar o preço de venda. Dessa maneira, ele só atualiza o preço de compra e o preço de venda permanece o seu preço que você opera aí com os seus clientes, ok? Após confirmar os preços de venda, você vai vir aqui no botão salvar. E o sistema dá uma opção de impressão da compra. Se você quiser, você pode imprimir um relatório, mas não é obrigatório. Nesse momento, nós acabamos de finalizar o lançamento da nota fiscal de compra. Mas nós precisamos agora gerar o contas a pagar, ou gerar o financeiro para essa compra. Então nós vamos clicar no botão opções, gerar/alterar financeiro. Lá no cabeçalho, não sei se vocês se lembram, nós informamos que a compra foi parcelada em 3 vezes, com os prazos de 30, 60 e 90, sempre separando por barra. Então aqui, na hora de gerar o financeiro, aquelas parcelas que nós geramos já apareceram aqui em valores iguais. Nós precisamos informar o tipo de pagamento, pressionando F10 e Enter. Informar o tipo de movimentação, que é uma identificação
de qual operação está sendo realizada nesse financeiro. Então eu posso pressionar F10 e pesquisar por pagamento de fornecedor, por exemplo. Tenho aqui a opção de ajustar os vencimentos para cada parcela, ajustando aos boletos que foram emitidos, né, para mim, no caso. Tem a opção de ajustar os valores, o sistema aqui dividiu em parcelas iguais, mas você vai informar aqui os valores para cada boleto, né, faturado, de acordo com o que foi negociado com o seu fornecedor. E em seguida nós vamos clicar aqui no botão confirmar. Ok, o financeiro já foi gerado para a sua nota fiscal e ela está corretamente lançada. Agora nós aprenderemos como lançar a nota fiscal de entrada de consumo ou serviço. Para isso nós vamos no menu Estoque, Produtos de Consumo, Lançamento de Compra. O processo é bem parecido com o lançamento de notas para produtos de revenda. Então tudo que não se destina como um produto para revenda será lançado aqui como produto de consumo, ou ainda compras ou ativos imobilizados ali da empresa, ou notas de energia elétrica, telefonia, entre outros. Nessa tela você vai lançar as notas de produtos de consumo e notas de serviço também. Essa primeira tela é uma tela de consulta de notas já lançadas anteriormente. Para poder fazer o lançamento de uma nova nota, nós vamos no botão Cadastrar ou F3. Aqui nesta tela, nós vamos informar os campos data de emissão, data de compra, tipo de pagamento, se é à vista ou a prazo, tipo de nota, se é nota de produto ou nota de serviço, modelo, série, número do documento, que é o número da nota fiscal, se há prazo, informar número de parcelas, condição de pagamento separando por barra, ok? Então, assim como nós vimos lá, duas parcelas, 30/60, por exemplo. Então, sempre que o número de parcelas for maior que 1, eu tenho que separar com barra. O fornecedor eu informo aqui, tipo de pagamento, se é boleto, se é cartão, se é cheque, a transportadora, tá? Lembrando que esses campos são campos de consulta. Se você não sabe o código, você pressiona F10 e pesquisa pelo nome. A chave de acesso na nota fiscal, que está aí na parte superior da nota. Em seguida, nós vamos em salvar. Aqui nós estamos na tela dos itens de consumo. Clico em novo, digito o código do produto ou pressiono F10 para pesquisar o produto pelo nome. Informo o produto, informo o CST do produto, essa informação está na nota fiscal de entrada. Informo o CFOP, daí é necessário fazer a conversão do CFOP de venda para compra. Assim, como dito anteriormente, nós temos um treinamento explicando como fazer essa conversão, ou você também pode contatar a sua contabilidade, que eles vão te orientar em qual CFOP você vai estar utilizando. A quantidade e o preço unitário. Desconto se houver. Depois disso, clicar no botão salvar. Você vai repetir o processo se tiver outros itens. Clique em novo e insira as informações do próximo produto. Se não há mais produtos, clique no botão voltar ou ESC. Pronto, a nota fiscal de consumo já está lançada. Confere o valor para ver se está certinho. Está batendo com a nota fiscal física, com DANF. Depois disso, você pode também gerar o financeiro para essa compra. Então, você vai gerar a movimentação financeira de acordo com o que você informou, né? Se são duas parcelas, você confirma aqui duas parcelas, clique em salvar. Ajusta os vencimentos, o vencimento da primeira parcela, o vencimento da segunda parcela. Clique em OK e pode voltar. Pronto, você já lançou a sua nota fiscal de consumo e gerou o financeiro, ou seja, o contas a pagar para o lançamento. Se for uma nota fiscal de serviço, a única coisa que vai mudar é que você vai marcar a opção serviço aqui no cabeçalho, tá? E no item lá você cadastra um produto referente àquele serviço, seja serviço de telefonia, de internet e assim por diante. O único tipo de serviço que você não lança nessa tela de consumo / serviço é o serviço de transporte, que seria o conhecimento de transporte. Esse conhecimento de transporte ele tem uma tela específica
para ser lançado. Você vai localizar essa tela no botão Estoque, Conhecimento de Transporte. Então existe um documento fiscal que as transportadoras emitem quando elas vão transportar uma carga. Esse conhecimento de transporte é lançado aqui neste menu. O lançamento é bem simples, basta você clicar no botão Cadastrar, preencher a data de emissão do documento, data de digitação. O sistema gera com a data atual, mas você pode também fazer a alteração. Em síntese, seria a data que a mercadoria chegou na empresa. O modelo também está no documento, geralmente é o modelo 57. Ou se for o modelo manual, modelo 8. A série você vai preencher o que está na nota fiscal também, no conhecimento de transporte. O número do documento é o número do conhecimento de transporte. Em seguida nós temos aí a transportadora, você vai pressionar F10 para pesquisar. Se não tiver o cadastro, basta clicar em novo e cadastrar. Em seguida nós temos o CFOP, de serviço de transporte. Depois de informar o CFOP, você vai informar a chave do conhecimento de transporte. Então aí no documento tem uma chave de acesso. Basta você digitar os 44 dígitos ou ler o código de barras para preencher. E em seguida nós temos aqui algumas informações de imposto, como base de cálculo de ICMS, alíquota de ICMS, valor de ICMS, se houver desconto ou outras despesas, nós temos aqui, e o campo valor total do transporte, que é o valor que está aí no conhecimento de transporte. Preencheu todas essas informações, daí você vai vir aqui no botão salvar. Depois de clicar em salvar, você pode gerar também o financeiro para esse conhecimento, ou seja, gerar contas a pagar ou caixa, né, se o pagamento for feito à vista. Neste momento do treinamento, nós estamos avançando para a parte financeira do sistema de hotel. Nós veremos como fazer a baixa de títulos a receber, lançamento e baixa de títulos a pagar, lançamento de movimentação de caixa. Vamos começar então pela baixa de títulos a receber. Então, o que é exatamente o título a receber? São as movimentações a prazo que são geradas a partir dos lançamentos lá feitos na tela de atendimento. Então, quando você faz a abertura de uma hospedagem e um fechamento da hospedagem para o cliente, aquele valor a pagar quando é a prazo, seja boleto, cartão, ele fica no contas a receber. Ele fica pendente no contas a receber até que o cliente pague, tá? E depois que você recebe aquele valor, você consegue ir lá e liquidar aquela parcela, você consegue dar baixa naquele título. E é isso que nós veremos agora. Como é que nós fazemos a baixa dos títulos a prazo que foram gerados na hora de fazer o recebimento lá do meu cliente, do meu hóspede. Tá? Então, para isso, nós vamos no menu Contas a Receber, Baixa de Títulos. Aqui nessa tela, nós precisamos selecionar o cliente. Então aqui eu tenho que digitar o código do cliente. Se eu não sei o código do cliente, lá no rodapé o sistema me dá uma dica. Posso pressionar o F10 e pesquisar o cliente pelo nome. Pronto, localizei o meu cliente, vou pressionar Enter sobre ele. Depois disso, basta clicar aqui em Processar. Então, quando eu clico em processar, o sistema exibe aqui para mim na tela todas as parcelas que estão em aberto daquele cliente. Aqui na primeira coluna eu vejo qual a modalidade de pagamento. Então eu percebo que tem 5 boletos em aberto para esse cliente. Consigo visualizar aqui os vencimentos e o valor de cada parcela. Se houver alguma parcela vencida, ela vai ser destacada aqui em vermelho, na cor vermelha. Não é o caso de nenhuma dessas. Agora, como é que eu faço a baixa? Vamos supor que o cliente pagou uma dessas parcelas. Como é que eu seleciono a parcela que eu vou baixar? Eu clico sobre a parcela, pode ser em qualquer lugar, tá? E pressiono a tecla espaço no teclado. Quando eu pressionei espaço, apareceu um asterisco aqui, ó. Quer dizer que o sistema selecionou, marcou essa parcela. Eu posso marcar mais de uma para baixar todas de uma vez? Posso. Eu posso ir pressionando espaço uma por uma. Ou aqui no rodapé ele me dá uma dica. Se eu pressionar F2, ele marca todas. Se eu pressionar F3, desmarca todas. E espaço, marca uma por uma. Então, seleciono a parcela que eu desejo baixar e venho aqui, ó.
baixar selecionadas. Quando perguntado se é uma baixa a prazo, eu clico em não, sendo que a baixa a prazo seria uma renegociação, quando eu quito essa parcela para gerar uma outra parcela com o vencimento futuro e até mesmo com uma forma de pagamento diferente. Vou clicar em não, é uma baixa convencional mesmo. Agora eu vou informar o código da conta caixa, onde esse valor, eu vou dar entrada nesse valor, né? Se é um pagamento em dinheiro, por exemplo, eu vou movimentar a conta caixa do hotel. Se é um pagamento em transferência ou depósito bancário, aqui eu vou selecionar a conta bancária. Essas contas têm que estar previamente cadastradas e você pode consultá-las ou cadastrá-las pressionando o botão F10. Então, quando você pressiona F10 e pressiona Enter, você vai visualizar as contas cadastradas no sistema. Então, aqui nós temos a conta Caixa Hotel e a conta do Banco do Brasil. Como o pagamento foi em dinheiro, vou selecionar aqui a conta Caixa Hotel. Depois de informar a conta, nós vamos informar o tipo de movimentação, também com F10. Vamos pesquisar aqui um tipo de movimentação de recebimento de cliente, tá? Esse tipo de movimentação é para classificar as receitas que caem no meu caixa, para facilitar a visualização em um relatório, por exemplo. E depois nós vamos para o valor, né? Lembrando que o valor da parcela é R$50 nesse exemplo. Mas vamos supor que o valor varie para menos. O cliente não pagou 50, ele pagou 40. Então, quando eu informo aqui um valor diferente, o que acontece? Ele joga como desconto aqui. Pode ser que seja um desconto, realmente, né? Ou pode ser que não, pode ser que eu queira manter esse valor em aberto. Como é que eu defino isso? Quando eu clico aqui em confirmar, o sistema me pergunta: o valor digitado é menor do que o valor restante, que seria de R$50. É um desconto? Se eu clicar no botão sim, o sistema quita a parcela integralmente, considerando que os R$10 foi um desconto. Se eu clicar em não, ele quita R$40 e mantém aberto o valor de R$10, que é o que ficou aqui. Aí vamos fazer uma baixa novamente. Pressiono espaço para baixar. Baixar selecionadas. Foi uma baixa a prazo? Não, porque não se trata de uma renegociação. Ok? Vou informar a conta, o tipo de recebimento, né? Recebimento de cliente. E aqui vou dar baixa nesses R$10 aqui novamente. O sistema dá a opção de imprimir o recibo, se você quiser, né? Para imprimir para o seu cliente. Você pode imprimir o recibo aí para ele a partir do próprio sistema também. Então, aqui foi o processo de baixa do contas a receber. Vamos avançar agora, vamos ver alguns lançamentos do contas a pagar. Vamos aprender como fazer alguns lançamentos do contas a pagar. Vamos falar agora do contas a pagar. Os títulos do contas a pagar, eles podem vir das compras, que nós já aprendemos como lançar, inclusive, e como gerar o contas a pagar lá a partir da compra, mas eles também podem ser lançados de maneira avulsa. Eu posso querer lançar aqui então uma previsão de um pagamento, lançar um contas a pagar avulso. Então eu vou aqui no menu contas a pagar e venho em lançamento de títulos. Nessa tela eu consigo fazer a consulta dos títulos a pagar, tá? Já lançados anteriormente. Para fazer um novo lançamento, eu vou clicar no botão cadastrar ou F3. Quais são os campos mais importantes nessa tela? Nós temos o campo valor da compra, nós temos o campo data da compra, os vencimentos vão ser gerados tendo em vista esta data, tá? Então ela é muito importante. O valor da compra, vamos supor que seja R$200. O número do título, aqui você pode discriminar o número de algum documento que esteja vinculado a este pagamento. O número de um orçamento, o número de uma venda, o número de uma nota fiscal, algo do tipo. Não é obrigatório. O número de parcelas, vamos dizer que são 2. Vamos informar aqui agora o fornecedor. É um campo de consulta, então você pode pressionar a tecla F10 para consultar o seu fornecedor ou cadastrá-lo, né? Se não tiver cadastro ainda, você pode clicar no botão novo para cadastrá-lo. Temos aí então o campo tipo de pagamento, onde você vai informar se é boleto, se é cartão. Então você vem aqui e seleciona o tipo de pagamento. O tipo de movimentação, esse campo é importante
para alimentar o financeiro lá no meu caixa e facilita bastante nos relatórios para me analisar o fluxo de caixa da empresa, para saber com o que está sendo gasto, né? Como é que está organizada a despesa da empresa. É um campo bem importante. Se tiver alguma observação, você pode informar aqui, referente ao que se trata e tudo mais. Se não, vamos clicar no botão salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai me permitir alterar o vencimento para cada parcela. Então, eu posso alterar o vencimento da primeira parcela, inclusive, aqui tem alguns campos, né, quando for cheque, para alimentar o número do cheque, outras informações da parcela. Salvo, preencho as informações da segunda parcela, salvo novamente. Pronto, todas as parcelas foram geradas. Aqui, nesse título, nós podemos visualizar na parte direita a situação do título, que se encontra em aberto. Ou seja, ele está pendente de pagamento. Quando esse título for pago, esse boleto for pago, eu tenho que efetuar a baixa no sistema, para eu poder efetuar o controle dos meus pagamentos em aberto. E poder também alimentar o meu caixa, gerar um débito lá no meu caixa, registrando a saída daquele valor que foi usado para o pagamento. E como é que eu faço essa baixa, essa liquidação de um contas a pagar? Vou no menu Contas a Pagar, Baixa de títulos. Nessa tela, nós temos que informar o fornecedor. Você pressiona a tecla F10 e pesquisa o fornecedor lá do pagamento que você quer baixar. Em seguida, clique em Processar. Nesse momento, vão aparecer todas as parcelas que estão em aberto daquele fornecedor. Inclusive, se tiver alguma parcela vencida, ela vai aparecer em vermelho. E se tiver alguma parcela vencendo na data atual, ela vai aparecer com essa cor aqui, marrom, tá? Então, como é que eu faço para eu baixar? Vamos supor que eu quero baixar essas 3 primeiras parcelas que estão vencendo. Então, eu posso pressionar o botão espaço, que marca, seleciona parcela por parcela. Tá vendo? Nós temos aqui embaixo outras opções de seleção. O F2 marca todas, F3 desmarca todas também. Mas aqui no caso eu quero só as 3 primeiras, vou pressionar o espaço que marca de uma a uma. Selecionei as parcelas que eu desejo baixar. Vou no botão Baixar Selecionadas. Ok. Nessa tela eu vou informar o código da conta que eu desejo movimentar. Você pode também selecionar com F10. Vamos supor que essa foi paga com recurso do banco mesmo. Já trouxe aqui para mim o tipo de movimentação que está lá no lançamento, daí a importância de fazer lá o lançamento do tipo de movimentação. Vou colocar a data que está sendo pago e o valor. Em seguida, confirmar. Aqui ele está me dando a opção de imprimir um recibo de pagamento. Posso imprimir também. Lembrando que, assim como lá no Contas a Receber, que nós vimos, se eu informar um valor pago menor, o sistema vai me dar aquela opção também de considerar que é um desconto ou considerar que o valor vai permanecer em aberto, a diferença permaneceria em aberto também. Bem, esse é o procedimento de baixa do Contas a Pagar. Bem tranquilo, não é mesmo? Bem fácil. Espero que tenha ficado claro aí para você. Agora nós vamos aí para as últimas partes do nosso treinamento. Nós vamos aprender agora como fazer um lançamento avulso de caixa. Agora nós vamos para as últimas etapas do nosso treinamento do sistema de hotéis, que é o sistema de caixa-banco. Bem, e o que é o caixa-banco? O caixa-banco é um controle onde eu posso movimentar a entrada e saída de recursos, seja do caixa físico da empresa, do dinheiro que ela movimenta, ou seja também das contas bancárias que a empresa movimenta. Então, se eu quero, por exemplo, lançar uma movimentação que teve na minha conta lá, uma tarifa na minha conta bancária, eu posso vir aqui em movimentação e lançar na conta bancária que houve a saída daquela tarifa, né? Se eu quero fazer uma sangria, ou seja, uma retirada do caixa do hotel, então eu posso vir aqui e fazer um lançamento de saída daquele valor. Em resumo, qualquer movimentação de dinheiro, de entrada ou saída, deve estar registrada no caixa.
Então o caixa ele é alimentado pelas baixas lá do contas a receber e contas a pagar, e pode também ser alimentado através de lançamentos avulsos. Então, se eu vou retirar ou inserir na minha movimentação de caixa algum valor que não tem origem em contas a receber e em contas a pagar, ou seja, é um lançamento avulso, eu vou fazer aqui um lançamento na minha movimentação de caixa. E é justamente o que nós vamos aprender agora, como gerar uma movimentação avulsa de caixa. Nós vamos clicar no botão Caixa Banco, Movimentação. Essa é uma tela de consulta, onde eu consigo visualizar os lançamentos já feitos, onde eu consigo visualizar os lançamentos anteriores nas minhas contas caixa. Caixa ou conta banco. Como é que eu faço para fazer um lançamento avulso? Vou clicar no botão Cadastrar. Aqui na tela de cadastro eu vou informar a data da movimentação. Se tiver algum documento, eu retirei um valor para fazer uma compra. Por exemplo, uma compra no supermercado de alguns itens de consumo. Então posso vir aqui e informar o número do cupom fiscal ou algo assim. Vou informar aqui o código da conta que eu desejo movimentar. Então eu posso pressionar F10 e visualizar as contas que estão cadastradas no meu sistema. Então eu tenho aqui o Caixa Hotel e o Banco do Brasil. Você pode ter várias outras, tá? Vamos exemplificar como se fosse um dinheiro que eu tirei da conta Caixa Hotel aqui. O tipo de movimentação é como é que eu vou classificar essa movimentação. Sendo receita ou despesa, eu tenho que classificar. Foi uma movimentação referente a quê? Então aqui eu pressiono F10 e informo. Então vou selecionar aqui que foi a alimentação. Em seguida nós temos aqui o campo histórico, onde você pode preencher uma descrição breve, né, de um histórico, uma observação sobre esse lançamento. E por fim, o campo valor, onde você vai informar o valor que foi retirado ou creditado. Por falar nisso, onde é que eu informo se é um débito ou se é um crédito? Aqui. Ele vem marcado por padrão como débito. Ou seja, uma saída, está tendo uma saída de R$10 para alimentação. Mas se fosse uma movimentação de receita, aqui teria que estar marcado como crédito, tá? Como é uma saída, vai estar marcado aqui como débito mesmo. Depois disso, nós vamos clicar no botão Salvar. Ok, o lançamento já foi efetuado. E você consegue visualizá-lo através de todos os relatórios de movimentação, como por exemplo o relatório periódico. Esse relatório exibe as movimentações feitas em uma conta. Clique sobre a conta, pressiono espaço para marcá-la, pressiono visualizar, escolho a data desejada e clico em OK. Pronto. Esse relatório me mostra todas as receitas e despesas que movimentaram essa conta no período. E eu posso verificar aqui a saída do valor de R$10 que foi referente à alimentação. Ok? Além das ferramentas que nós vimos neste treinamento, o sistema possui diversos outros módulos, diversas outras ferramentas que podem ser implementadas aí no seu hotel. Hoje nós vimos um pouquinho das principais funções, os principais menus que nós temos aqui no sistema. Se você tem alguma necessidade específica, eu tenho certeza que a nossa equipe vai poder atendê-lo da melhor maneira. E como nós falamos no começo do treinamento, aqui nós temos um menu, todo o menu de configurações, onde nós podemos configurar aqui o seu sistema de acordo com a sua necessidade. Tem todo o módulo de controle de usuários, onde nós vamos cadastrar os usuários da sua empresa e definir permissões para cada usuário, para cada tipo de usuário. O sistema ainda possui a auditoria, onde é possível visualizar todo o histórico dos lançamentos, das movimentações que foram feitas, exclusões, modificações, tudo que você faz no sistema fica registrado aqui de maneira segura. Bem, esse foi o nosso treinamento do sistema de gerenciamento de hotéis. Espero ter te ajudado e nós nos vemos no próximo treinamento. Grande abraço. Muito obrigado por ter assistido esse treinamento até aqui. Eu te convido a acessar o nosso canal do YouTube. Lá nós temos outros vídeos tratando de ferramentas da LJ Sistemas. Se ficou alguma dúvida ou se você precisa de suporte, pode entrar em contato com o nosso canal de atendimento. O telefone está aparecendo aqui na tela. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre as soluções da LJ Sistemas ou até mesmo solicitar uma demonstração aí na sua empresa, nós teremos um grande prazer em atendê-lo. Pode entrar em contato conosco. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.